Ah, Queridos, queria falar sobre um assunto um pouco polêmico e perigoso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. E o ponto é uma escritura que eu já falei várias vezes com vocês. Gálatas 5, versículo 22. Os frutos do Espírito de Deus. E ele começa assim. Eu vou ler só um trechinho. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do domínio próprio. Sabe, irmãos, quando o cristão, muito novo, muito imaturo, antes de me batizar, me tornar um cristão, eu já disse anteriormente que a maior dificuldade minha foi o perdão. Mas como eu tinha uma vida muito envolvida com farras, promiscuidade, né? Então eu achei que essa seria a maior dificuldade, mas acabei descobrindo que era perdoar. Mas depois de perdoar, de me tornar um cristão, eu tive a sorte de fazer parte, de pertencer a uma religião que ela ensinava muito cada um de nós a não flertar com o pecado. Ensinava muito a cada um a vencer as tentações, a lutar contra as tentações. E uma das regrinhas, uma das dicas que eles davam era manter sempre a sua mente ocupada. E é impressionante que essas coisas ajudam. Então, tinha várias situações. Evitar as situações que você ficasse muito exposto. Evitar ficar sozinho com sua noiva, com sua namorada. Sair sempre com casais, entre amigos. Não dar margem para que o seu pecado, para que o pecado da sua parceira pudessem aflorar, né? A química, a libido, para que pudessem aflorar. Então tinha vários conselhos de como evitar isso. Evitar ficar sozinho, evitar ficar com muito chamego, evitar certos assuntos delicados. Então, assim, eram muitas dicas que me ajudaram muito. Eles ensinavam muito essa religião, essa igreja que eu fiz parte, a como não flertar com o pecado. Porque, como a própria Bíblia diz, né? As coisas nunca começam com muito, começam no pouco. Tem uma escritura, né, que fala que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não é no muito. A gente pode ler também em Provérbios, que fala muito sobre fugir da imoralidade, fugir dos lábios doces como mel, da mulher que se oferece, e por aí vai. Mas enfim, as dicas sempre foram imensas. E além disso, você tinha o discipulado, que o discipulado nada mais é do que você ter um grande amigo para abrir seu coração. E quando você está passando por alguma dificuldade, se você fala logo no começo para uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que tem maturidade, ela te ajuda para que você bota na luz, você coloca na luz. Então, a partir do momento que você colocou na luz, é mais difícil você cair. Porque essa pessoa vai te ajudar também a ficar atento, a não brincar, a não cair no pecado do orgulho, achar que você pode, que você é muito resistente, que você não vai cair, que você não quer trair Deus, enfim. Então tinha muitas dicas, essas dicas ajudam muito para que você não chegue, como diz algumas pessoas, não beba da água antes do tempo, né? Não chegue ao pote muito cedo, né? Então isso é muito importante, porque essas dicas como solteiro me ajudaram muito. E agora como casado mais ainda. Porque quando você acha que as coisas estão tranquilas, porque agora você tem uma liberdade sexual muito grande, porque você
acha que está imune a essas tentações, porque na igreja as pessoas têm a tendência de achar que as tentações ocorrem mais entre os homens e mulheres solteiras, né? Porque a igreja e a palavra de Deus sempre incentiva você ter relacionamentos sexuais no casamento. Então, como o solteiro é sempre ensinado a se policiar e a evitar, né, essas situações, a não cometer, né, o ato sexual, a não ser com o seu cônjuge, então a gente sempre fica preocupado com o solteiro, muito mais. Mas eu percebo que como casado a gente também enfrenta situações delicadas. E por que eu estou falando desse assunto? Não sou o super-homem, não sou o melhor exemplo de tudo, mas uma coisa eu tenho como orgulho, por exemplo, nunca ter traído nenhuma pessoa que eu namorei, eu fui noivo, me casei. Eu sou cabeleireiro e advogado, mas na profissão de cabeleireiro, eu lembro quando eu era jovem, era mais difícil. Eu me sentia mais vulnerável. Os hormônios, a idade, a insegurança, você está conhecendo o seu limite, tem menos tempo na fé e por aí vai. Você acaba sendo mais assediado quando é jovem também, quando é mais jovem. E uma vez um amigo meu me falou uma coisa, porque eu cheguei para ele e falei, nossa, está acontecendo várias situações que algumas mulheres têm se aproximado de mim, que não sei o que e tal. Ele falou, André, ninguém faz isso comigo. Por que será que estão se aproximando de você? Cara, aquilo foi uma pancada. Mas o que ele quis dizer é, você tem uma postura que inibe a pessoa de faltar com respeito ou não? E eu, na minha mente, como cristão novo, achei que minha postura era muito boa, mas sempre há alguma situação que você pode melhorar. Sempre há alguma coisa que você pode tomar mais cuidado. Porque às vezes, até o simples fato de você dar atenção demais a uma pessoa que está carente, seja homem ou mulher, pode te colocar numa situação delicada. Porque a pessoa está tão vulnerável que ela pode confundir as coisas, achar que você está tendo um zelo excessivo e que você pode estar interessado nela. Então, até nessa questão tem que ter um tato, um cuidado. E hoje, como cabeleireiro, esse dia eu estava comentando, há 2 dias atrás, comentando com um amigo, ele falou, não, mas essa profissão é muito difícil, não, você tem que tomar muito cuidado, temos que pensar nisso, rever as situações, porque hoje, 90% das minhas clientes eu atendo a domicílio. É claro, são clientes antigas, são clientes que me respeitam muito, eu as respeito muito, sempre respeitei, eu respeito muito a minha esposa também. Então, assim, eu falei para ele, não, mas graças a Deus não aconteceu nenhuma situação complicada, delicada. E eu falei para ele de exemplos das atitudes da postura que eu tenho e que elas têm, o respeito que existe entre a gente, a confiança que eu tenho da família, a confiança que eu tenho do próprio marido, das minhas clientes. Porque tudo isso você planta, você conquista aos poucos. A maioria das minhas clientes eu atendo elas há mais de 10 anos, 15 anos e algumas há mais de 20 anos. Então, assim, você conquistar esse respeito, você conquistar essa confiança, leva tempo. E se você é uma pessoa com a mente poluída, suja, promíscua, que só pensa besteira, você não vai conseguir conquistar esse respeito nunca. E eu não estou aqui para me glorificar, eu estou aqui para mostrar a gratidão de ter aprendido muitas regras na igreja, e isso me ajuda muito hoje na minha vida, inclusive no meu casamento. Então, irmãos, homens e mulheres, outro exemplo, uma pessoa um tempo atrás estava mandando mensagem no meu Messenger com muitos elogios, eu não respondi. Lá para a 5ª ou 6ª mensagem eu falei, olha, eu sou casado. Você é? Sou, levo a sério meu casamento, levo a sério minha esposa, nunca mais. Acho até que sumiu do meu Face, que eu também nunca mais fui ver. Não precisei bloquear, não precisei. Mas, por exemplo, acontece às vezes de alguém pegar e falar coisas um pouco mais delicadas, eu não respondo.
por uma questão de respeito ao meu casamento, à minha esposa, e para não dar margem para alguma situação. Então, por que eu quis tocar nesse assunto? Porque muitas vezes, quando eu falo a minha profissão, quando eu falo por ser homem, cabeleireiro, atender cliente em casa, e sabe o que eu penso? Independente disso, se tem uma situação também que você acha que vai ser complicado, não faça. Fuja, não atende, não crie vínculo, não crie intimidade. Exemplo, trabalho, o pessoal vai sair para tomar uma cerveja, para uma festa, depois do expediente, parece inofensivo. Evite. Por que você vai se expor? Vale a pena? Eu gosto, às vezes, de tomar uma cerveja. Normalmente, 99,9% eu tenho feito o seguinte: vou no mercado, compro, tomo em casa. Cerveja não tem nada a ver, não me atrapalha em nada. Mas por que eu vou me expor num ambiente onde tem pessoas ali bebendo, na maioria solteiras, na maioria desacompanhada do seu cônjuge e na maioria das vezes carente, porque o ser humano hoje está muito carente. Só que é uma carência, seja casado ou solteiro. Eu acredito que a carência vem muito pela falta de autoestima, pela falta de relacionamento com Deus, por acreditar nas mentiras que você vê hoje na internet. Existem inúmeros fatores que levam um casamento, levam uma pessoa a andar carente, andar vulnerável. Mas assim, procure ter princípios, fundamentos bem definidos na sua vida cristã. Graças a Deus, talvez por eu ter passado por vários vales secos, afastado de Deus, iludido com o mundo, talvez isso tenha me ajudado muito. Porque assim, eu não costumo me iludir hoje por uma aparência, por uma situação social, por uma amizade, porque o dia a dia de um casamento é muito complicado. Amor, cristianismo, fidelidade, domínio próprio, que é o ponto do qual eu comecei esse assunto, isso não é para qualquer um. Você não encontra em qualquer pessoa. Então, assim, você quer ter uma parceira, um companheiro, uma esposa, um namorado, namorada, noivo, procure avaliar esses fundamentos, se são bem enraizados nessa pessoa. Graças a Deus, tudo que eu sofri na vida acabou me dando muito mais convicção e menos ilusão com o que é aparente, com o que nós vemos, porque no primeiro momento todo mundo é perfeito. No primeiro contato todos são perfeitos, todos são lindos, todos são sem defeitos, sem falhas, mas procure orar também, peça para Deus te mostrar, confie em Deus. Eu erro muito, eu não sou perfeito. Estou longe de ser, longe, tá? A primeira live que eu fiz, eu pedi perdão por todas as pessoas que eu já machuquei, que passaram na minha vida. Na ânsia e na falta de confiança em Deus, em tentando acertar, em ouvindo poucos conselhos, eu errei muito. E com os meus erros eu machuquei várias pessoas. Então a primeira live que eu decidi fazer, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para as pessoas que eu já me relacionei, que já passaram pela minha vida, porque geralmente nem sempre foi eu que machuquei, eu saí machucado muitas vezes também, muitas vezes. Então, eu queria te encorajar a ser fiel, te encorajar a ter domínio próprio, te encorajar a não se iludir. Sabe, eu sou de uma geração que o homem nunca podia falar não para uma mulher. Porque se falasse não, você era acusado de ser homossexual, de ser frouxo. E naquela época, olha, aqui o assunto não é homofobia. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho
amigos, irmãos na igreja que decidiram mudar também essa vida, esse lado. O ponto não é esse, mas tanto é que a maioria das pessoas na época não saíam do armário, né, como era o termo vulgar dito, né, não se identificavam por causa das perseguições, e hoje ainda existe, mas na época era muito pior. Então, assim, se a pessoa... É horrível isso que eu vou falar, mas às vezes um pai preferia que o filho fosse um viciado, até um ladrão, mas que não fosse homossexual. Então, naquela época, 50 anos atrás, 45, né, que eu já estava entrando para entrar na adolescência, os pais tinham muito medo de que o filho se tornasse homossexual. Então, os pais incentivavam a pornografia, levavam os filhos para os cabarés, para os prostíbulos, pagavam ou induziam uma prostituta a sair com seu filho. Olha que absurdo, né? Porque como eu fui criado há muito tempo, desde novo, minha mãe sempre me levava para a igreja, então, como jovem, esse vídeo vai ficar longo, como jovem, a gente tinha o homem, mesmo o homem e a mulher, nós tínhamos, os jovens, tínhamos expectativas de nos apaixonarmos, de termos relacionamentos com pessoas que nós amássemos. Você não queria fazer um sexo, não tinha essa de sexo por objeto, era por amor, né? Era por sentimento, era por paixão, né? E o jovem já sonhava com isso, sonhávamos com o casamento, que é um sonho que foi sendo destruído depois, porque você olhava ao seu redor, todos os casamentos, seus parentes, familiares eram destruídos, né? Não tinha nenhum que era um bom exemplo. Mas a igreja, Deus me deu, através da igreja, Deus me deu fé para lutar, para manter, para construir uma família. Então, esses valores eu devo à igreja, com certeza a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, e alguns amigos, alguns irmãos que tinham um exemplo por trás e que puderam me aconselhar também. E eu tenho muita dificuldade até hoje com o meu casamento. Acredito que 99% das pessoas têm, mas se você está lutando, não desistiu, amém, continue firme, busque ajuda. Eu tenho feito isso para a minha vida em todas as áreas, no casamento também. Mas como esse assunto da imoralidade, da traição é tão delicado, só que tem uma coisa também, naquela época você não podia falar não. Jamais, era uma vergonha para o pai, para a família, você não podia falar não, você recusar uma mulher, mesmo se você não tivesse afim, você não podia recusar. Hoje você pode falar não, tanto homem quanto mulher. Estou falando mais específico para os homens, porque estou entrando também no detalhe do machismo. E eu percebo que os homens muitas vezes são mais vulneráveis pela aparência, pelo estereótipo. Para a mulher já envolve assuntos mais profundos, a mulher já procura avaliar um pouco mais, pelo menos a regra, o padrão é esse, né? As coisas têm mudado muito, mas em geral ainda é assim que tem funcionado, na maioria dos casos, com quem eu tenho contato. Então é isso, queria te incentivar, te encorajar a não flertar, a se policiar, a orar, a desviar o pensamento, a ouvir um louvor, a ler uma escritura, a colocar outras coisas na sua mente quando você estiver se sentindo tentado. É possível mudar o foco, é possível respeitar a pessoa que está do seu lado, é possível. E eu quero ajudar, se você quiser conversar, estiver disposto, eu posso ajudar você nessa área, fique à vontade. Mas caso contrário, você deve ter um amigo que tem os valores que você respeita, tem os mesmos valores aos quais estamos falando. Esse amigo pode te ajudar também muito. Se ele é um grande amigo seu, verdadeiro, e é uma pessoa que tem valores bíblicos, cristãos, de Cristo, tá? Peça ajuda. Conversar sobre o assunto vale muito a pena, porque você coloca na luz, porque você tira toda aquela magia, misticismo. Pese seu relacionamento, a sua família, vale a pena uma aventura? Eu acho que não vale. Eu creio que não vale. Isso tem me ajudado a ter imunidade. E que Deus continue me protegendo e protegendo vocês, cada casal também,
Essa é a minha oração, meu desejo. Eu sempre lutei muito pela família, tanto é que eu já contei exemplos aqui de amigos meus que estavam saindo para atrair, e eu brigava com eles, amigas também, eu brigava, eu quebrava o pau, até que uma delas me falou: André, não quero que você se meta na minha vida. Mas minha intenção era querer salvar os casamentos. Sempre, na verdade, tive uma queda assim por querer unir pessoas, apresentar meio de cupido, né? Então é isso. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.